Hebreus 13:4 fala assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, pois Deus julgará os impuros e os adúlteros. Deus olha para o matrimônio, Deus olha para a família e Ele fala que é digno de honra. É algo que ele gosta, que Ele quer, né? Que o seu povo experimente realmente a presença de Deus nos nossos lares. Então eu vou compartilhar alguns segredos. Nós temos 34 anos de casados, pela misericórdia de Deus, 3 filhos, 3 netos, né? Vocês sabem que a nossa filha casou com o filho do Luciano, glória a Deus, aleluia. Eu falava, é o genro que eu pedi a Deus, glória a Jesus, né? E Deus foi tão maravilhoso e hoje eu vejo eles criando os filhos nos caminhos do Senhor. Tenho 2 filhos, nós temos 2 filhos, eu estou de olho para ver se eu acho as minhas noras, em nome de Jesus. Tenho orado e eu creio que Deus vai nos dar. Esses dias eu estava falando para ele, em nome de Jesus vai ser 2 mulheres cheias de Jesus, como Israel é, para a honra e glória de Jesus. E eu creio nisso, que Deus realmente, Ele tem interesse para que a nossa família seja abençoada. E você sabia que família é um dos alvos mais atacados numa sociedade? Muitos historiadores já fizeram pesquisas como foi destruída civilização romana, outras civilizações que eram civilizações pujantes e como que elas foram destruídas. E eles chegaram, historiadores não cristãos, eles chegaram à conclusão que a maneira que essas civilizações foram destruídas foram porque as famílias foram atacadas. A família foi atacada, foi desvalorizada, foi desmerecida. Então nós sabemos, nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Ele quer atacar as nossas famílias. Por isso eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui, porque vocês sabiam que aqui nós íamos estar falando sobre família. E vocês vieram nessa noite fria, né? Curitibana, mas vieram para nós aprendermos juntos, porque eu acredito que é algo que nós sempre temos que escutar. Nunca nós podemos dizer, cheguei lá. Sempre nós temos algo para aprender e sempre nós temos que expor a palavra de Deus para que as nossas famílias possam ser transformadas. Alguém pode dizer assim, tá, eu casei, não estou feliz. E agora, eu vou ter que aguentar isso? Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. Eu tenho certeza que Deus não quer que você aguente isso. Deus quer transformar as nossas famílias e fazer das nossas famílias um pedacinho do céu. Quem recebe? Eu creio, né? Eu tenho visto ao longo dos anos, pastoreando, Deus transformando famílias que a gente pensava assim, não, essa aí é muito difícil. Mas não tem nada difícil para o nosso Senhor. Ele quer transformar as nossas famílias. E eu sempre penso que família é igual a gente constrói uma casa. É igual a gente constrói uma casa. Cada pessoa constrói casas diferentes, não é verdade? Às vezes tem empresas que constroem casas iguais, mas a pessoa, quando ela vai morar lá, ela mexe ali, ela faz uma coisa diferente. Mas uma coisa que é interessante quando nós construímos casas é que tem materiais que são específicos e que precisam estar em todas as casas. Esses materiais, eu acredito que são os princípios da palavra de Deus. Você vai construir a sua família de uma determinada maneira. O Abe, né, na família dele era de uma determinada maneira. Eu era da minha família era de uma determinada maneira. Mas uma das coisas principais que tem que existir na nossa família são alguns princípios fundamentais, né? Alguns princípios fundamentais que toda casa precisa ao ser construída. São os pilares fundamentais que precisam ser colocados nas nossas casas, e nós vamos ver alguns princípios da palavra de Deus. Quantos de nós, quando nós vamos casar, nós preparamos tanto para o nosso casamento? Nós sonhamos com o nosso casamento, nós sonhamos como vai ser a festa, nós fazemos planos, nós calculamos, né, quanto nós vamos gastar, aonde a gente vai ir de lua de mel, o que nós vamos vestir, o que a gente vai dar para os padrinhos, a gente calcula tudo.
E quantas vezes nós fazemos isso no começo do nosso casamento e achamos que casamento, tudo bem, o resto vai se levando. Não, nós temos que ser intencionais e planejar. Planejar o começo, planejar o meio e planejar o fim. Eu sempre, os meus sogros já eram bem idosos e eu achava lindo. Os dois já estão com Jesus, mas eu sempre achava lindo o jeito que eles tratavam um ao outro, sempre amando e sempre assim, os dois juntinhos. E tinha um outro casal também, até de americanos que eram missionários, que eu sempre falava pro Abe assim: eu acho tão lindo esses dois, tão idosos, mas tão amorosos. É assim que eu quero ficar quando eu ficar bem velhinha. Eu já estava planejando do meu futuro, que ainda está bem distante, né? Mas eu já estou planejando, é assim que eu quero, né? Uma família. Então nós temos que planejar, E às vezes, quando nós não usamos o material certo, o que acontece nas nossas casas? Muitas vezes as nossas casas sofrem quando nós não fizemos um planejamento certo. Não colocamos os materiais no lugar certo. E às vezes nossa casa sofre. Mas quando, numa casa natural, né? Mas quando uma casa natural sofreu, né? Ai, nossa, agora tá dando uma infiltração. Nossa, agora tem uma parede. Ah, nossa, tem uma rachadura. Porque não teve o planejamento que deveria ter. Mas aí nós abandonamos aquilo? Não. Nós vamos buscar maneiras de consertar. Assim que eu acredito, né? Muitas vezes a pessoa, ela casou, mas eu casei na empolgação, meus pais não concordavam, mas você casou? Então agora, né? É igual um ditado que diz, você comeu a carne, agora você vai chupar o osso, né? Nós vamos consertar, não precisa você viver aguentando essa mulher. Não, ou esse homem, nós vamos consertar. Por quê? Porque tem maneiras certas de nós consertarmos aquilo que muitas vezes não começou do jeito mais ideal. Jesus pode fazer algo e transformar a nossa família. Temos que fazer um investimento. Isso tem que ser bem claro na nossa cabeça. Se eu quero uma família feliz, se eu quero um casamento abençoado, se eu quero filhos que amem ao Senhor, se eu quero fazer diferença, eu tenho que fazer um planejamento. Nós planejamos tudo. Quantos de nós saímos para as férias? Eu vou sair para as férias, não planeja nada. Não, né? Nós planejamos para onde a gente vai, quanto a gente vai gastar, como nós vamos chegar até lá. Nós planejamos férias. Planejamos casa, quando nós vamos comprar uma casa, eu vou comprar uma casa, eu quero assim, eu quero que tenha pelo menos 2 quartos, planejamento. Planejamos nossas viagens, planejamento. Casamento não é fecha os olhos e vai, precisa de planejamento, né? Precisa de planejamento. E aí nós vamos falar quais são alguns princípios, alguns pilares, alguns materiais que precisa estar nas nossas casas. Nós vamos falar de quais alguns princípios que precisam estar na nossa família. Primeiro, um princípio essencial para um bom relacionamento, gente. O Abe e eu somos perfeitos? Não. Gente, eu posso contar vez após vez, né? Atitudes que eu tive, que eu penso assim, meu Deus, como que eu fiz isso? Às vezes eu não falava, né? Não falava bem com ele não falava bem comigo, né? No começo do nosso casamento. E aí eu ia dormir e a gente tinha um princípio: não vamos dormir brigados. Mas quando a gente tá com raiva, a gente... Aí eu lembro que ele falava assim: amor, nós não podemos dormir assim. Aí eu falava: pois eu vou. Gente, quando eu penso que eu fazia coisa assim, eu falo: meu Deus, onde estava Jesus na minha vida? E ele falava assim: amor, eu te perdoo pela fé. Eu não sei o que ele queria dizer, mas era pela fé que ele me perdoava, né? Um dos primeiros pilares, que é extremamente importante, gente, e eu tive que aprender, comunicação. Pastor André, isso é mais velho do que caixa de maisena. Então, mas você está praticando? Comunicação, gente. Comunicação não é o que eu falo,
é o que a pessoa entende. Isso é comunicação. Não é o que eu falo, é o que a pessoa entende. Uma vez eu vi uma história de um menininho, né, que o pai dele, ele ia de ônibus levar o filho na escola. Então sempre ele passava na cidade onde eles estavam, tinha um cavalo e o Marechal Deodoro em cima do cavalo. E o pai falava assim: meu filho, olhe, Marechal Deodoro, o nosso patrono. E o menino olhava. Todo dia o pai tinha um orgulho que o patrono, o Marechal Deodoro, estava lá no cavalo. Aí um dia o pai falou de novo: meu filho, Marechal Deodoro, o nosso patrono. Por anos. Aí o menino virou e falou assim: mas quem é que está montado nele? O menino achava que Marechal Deodoro era o cavalo, né? E o pai todo orgulhoso achando que estava fazendo uma boa comunicação e não estava, né? Então, comunicação é uma arte que nós temos que aprender e temos que desenvolver no nosso casamento. Quando nós casamos, gente, eu não sabia me comunicar. Mas como você não sabia se comunicar? O meu pai já está com Jesus, um homem de Deus, glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida dele, tantos momentos, tantas coisas que ele fez na minha vida, que fez toda a diferença na minha vida, mas ele tinha uma coisa assim: não chora, engole o choro. Quem teve um pai assim? Né? Não chora, engole o choro. Então eu cresci, eu não posso me expressar. Se eu estiver triste, mas eu não posso chorar, engole o choro. E isso acabou refletindo, eu não estou culpando ele, porque era a criação, e eu louvo a Deus pela maneira que ele me criou, porque eu nunca fui revoltada, amei e cuidei do meu pai. Mas aquilo levou para o meu casamento aquela coisa: não expressa aquilo que está no seu coração, você é forte. Eu lembro que o meu pai, a gente corria e ele botava o pé assim e a gente caía. Aí ele falava: levanta, aprende que na vida a gente cai, mas a gente levanta. E aí, eu lembro que quando nós casamos, eu não queria, assim, o Abe perguntar, eu não gostava de alguma coisa, então eu não podia falar, eu tinha que engolir meu choro, né? Então eu ficava. Aí o Abe falava assim: amor, você tá tudo bem? Eu falava: tô tudo bem. Você está estranha, por quê? Alguma coisa está te incomodando? Você está com a consciência pesada sobre alguma coisa? Nenhuma mulher nunca falou isso. Ele falava: não, amor, mas você está um pouco estranha. Eu falava: não, eu estou bem. Eu estou muito bem. Mas dentro eu não estava bem. E eu não conseguia expressar que eu não estava bem. É igual aquele homem, né, que ele estava com os amigos, ele falou assim: eu tenho que ir embora, porque se eu chegar atrasado, a minha mulher, ela fica histérica. Aí o homem falou assim: rapaz, não é histórica, rapaz, é histérica. Ele falou: não é histórica mesmo, ela lembra de todas as coisas que eu deixei de fazer. Ela lembra de tudo. E a gente, muitas vezes, né, quando nós estamos machucados, o marido pergunta: tá tudo bem? Tá. Até que a água entra, né, sobe no copo e você lembra de todas as vezes, todas as coisas que ele deixou de fazer ou que ele fez. E ele pensa: mas eu achei que estava tudo bem. Você falou: mas naquele dia, olha, há uma semana atrás, mas amor, por que você me falou? Mas é porque... Que muitas vezes nós estamos segurando aquilo e muitas vezes não nos comunicamos. E comunicação é extremamente importante. É extremamente importante. Nós, mulheres, eu não sei se isso acontece com vocês ou se isso foi uma experiência só minha, mas era muito difícil expressar aquilo que estava dentro do meu coração. E para a mulher tem coisas que para nós é tão óbvio, mas para os homens não são. Se nós estivermos na nossa casa e a casa for de altos e baixos e tiver uma cesta de roupas dobradas bem na ponta da escada, os homens, com toda a sabedoria que Deus deu para eles, porque deu, eles passam e pensam: meu Deus, que é isso? Será que ela vai fazer um guarda-roupa agora aqui? Mas qualquer mulher que chegar numa casa e olhar, ela vai saber. Ela já dobrou as roupas, então, que alguém que vai subir leve
essa cesta para colocar as roupas no armário. Para a mulher, isso é óbvio, mas para os homens não. Precisa dizer. Aí o homem passa uma vez, 2 vezes, e a mulher pensando: rapaz, tem uma cesta na ponta da escada. Rapaz, esse homem, não é possível uma coisa dessa. Mas ela não falou para ele que era para levar. Chega um ponto, né, que ele descendo a escada, ela fala: eu não aguento mais. Ele fala: o que foi? Não é possível que ninguém me ajuda nessa casa. Mas o quê? Eu faço tudo desde manhã. Eu sei, mas o que é? Olha essa roupa. É verdade, eu vi. É pra levar lá pra cima. Ah, é? Você não viu? Eu vi, mas não sabia. Mas por quê? Porque ela não comunicou. E quantas vezes a gente acha que os homens, pela madrugada, você não tá vendo essas roupas aí? Mas precisa falar, expressar, se comunicar. Ô, amorzinho, eu tô tão cheio de tantas coisas, você pode levar essa cesta pra mim? Né? Do que deixar a água subir no copo, aí transborda e o marido pensa: da onde saiu essa mulher? Por isso que muitas vezes, né, tem até livro Como Entender as Mulheres. Eu penso: meu pai, nós somos diferentes, né? Diferentes. Então, se a mulher tá triste, homens, a mulher tá triste, não fale: ah, ela vem você com essas besteiras. Não é isso que ela quer escutar, né? Nós temos que ser sensível, amor, o que foi e tal. E ela eu vou te avisar, ela vai te dizer nada. Mas fica lá amando e tal, até que ela vai te contar, né? Então, comunicação são pilares essenciais para o nosso casamento dar certo. Comunique. Eu gostei disso, eu não gostei. Amor, você estava olhando para ali? Não, eu estava olhando o número ali da porta. Sério? Mas tinha uma loira bonita lá atrás. Nem vi. Agora, se viu, tem que, né? Tem que lidar com isso. Se estava olhando, tem que contar a verdade. Mas às vezes a mulher pensa que viu uma coisa e realmente não viu, né? E às vezes fica com raiva, aí o marido não entende, começa uma briga. Segundo pilar, que é extremamente importante: não ignore os sinais de alerta no casamento. O casamento, gente, não acaba. A pessoa, né, esses dias deu um bafafá, né, na internet de um cara que estava num show, que tinha uma mulher lá, que não era a mulher dele, todo mundo falando, e eu pensei: esse cara não traiu essa mulher do nada, a mulher dele do nada. Existem sinais de alertas que é importante nós não ignorarmos. E sabe que nós, especialmente nós brasileiros, nós somos treinados a não perceber sinais de alerta? É impressionante. Uma vez eu estava com um dos meus filhos que estava estudando lá nos Estados Unidos, e eu estava no telefone e de repente eu escutei pá, 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 pá. Falei: o que é isso? Ele falou assim: ah, é exercício de incêndio. Eu fecho a porta aí e pronto. Meu Deus, e se tiver um incêndio? Não, nunca tem. Eu falei: mas se tiver? Não, mas isso toda vez a faculdade faz. Eu falei: isso é um sinal de alerta. Quantas vezes, né, a gente está no aeroporto, pé, e todo mundo... Mas nós temos que prestar atenção nos sinais de alerta. Quais são alguns sinais de alerta que nós temos que prestar atenção no nosso casamento? Palavras duras. Quando um dos dois sempre começa a desmerecer o outro, é um sinal de alerta. Sempre ou a esposa ou o marido começa a desmerecer aquela outra pessoa na frente dos amigos. Lá vem ela. Ai, esse meu marido é um saco, né? Não faz nada certo. Ai, é uma mala, vou te dizer, uma mala sem alça. Por que uma mulher está falando assim do seu marido? Ou por que o marido fala: lá vem a dona encrenca? Ixi, vocês podem estar rindo de vocês mesmos, hein? Cuidado, né? Mas talvez não estão, só estão rindo de outra pessoa, né? Isso é um sinal de alerta. Cuidado, nossas palavras, as palavras já demonstram, né? Já demonstram. Quando antes de nós casarmos, o Abe e eu,
nós fizemos um trato entre nós. Olha, o planejamento, não só a festa, o meio, né, o final. Nós fizemos um trato, onde nós colocamos territórios proibidos. O que eram territórios proibidos? Coisas que nós não iríamos falar e não iríamos fazer, não importa o que tivesse acontecendo, nós não faríamos. E nós temos que decidir isso de antemão, porque na hora da raiva a gente acaba fazendo. Então nós decidimos que nós não íamos fazer. Não íamos fazer, já era os territórios proibidos. Nós não íamos gritar. Poxa, pastora, mas aí é difícil, né? Mas era um território proibido. Eu não vou falar, eu te odeio, mesmo que eu tivesse com muita raiva. Nós combinamos que o máximo que a gente podia falar era assim: eu tô muito triste, mas muito triste contigo. Isso era assim: eu te odeio. Mas a gente não falava, eu te odeio, né? Me arrependi de casar com você. Vamos separar. Eram territórios proibidos. Isso eram territórios minados que nós não vamos falar. Por quê, gente? Porque uma vez que a pessoa fala isso, né, é igual aquela ilustração. É como alguém que sobe uma montanha, pega um saco de pena e joga as penas. Palavras machucam e sempre aquela palavra vai vir, sempre aquela dúvida: será que ela não me odeia mesmo? Será que ela, né, está arrependida de ter casado comigo? Então tem coisas que a gente não pode, são territórios que a gente não vai pisar. Decida de antemão. Nós não, lembra que eu falei, né, que ele falava: nós não podemos dormir brigados, né? Não deixar o sol se pôr, só que o sol já tinha se posto, então é só para o outro dia. Não, né? Assim, tem coisas que a gente não vai fazer. Então, territórios proibidos, extremamente importante. Ai, pastora, mas eu não consigo me controlar. Eu vim de uma família que a pessoa só atendia gritando, então eu grito mesmo. Quem grita geralmente está tentando impor uma autoridade, né? E às vezes a pessoa cresceu escutando seu pai, sua mãe gritar. E ela quer gritar, e a Bíblia fala que longe de vós toda gritaria. Isso é pecado. Por quê? Porque nós estamos desobedecendo algo que Deus falou que não é pra gente fazer. Ah, mas por que Deus falou? Eu não sei. Mas Ele falou, então nós vamos obedecer. Mas eu não consigo me controlar. Gente, você já viu aquela história da mãe que os filhos estavam aprontando e ela começou a gritar: meninos, parem com isso, e tal, e papapá. Tocou a campainha. Trindom. Era o pastor. Era a pastora Adriane. Ô, pastora! Amor, o pastor chegou. Crianças, vamos arrumar tudo. Mas não era essa pessoa que disse que não conseguia se controlar? Nós podemos nos controlar, né? Nós podemos sim. Então, faça os teus territórios proibidos. Outro segundo sinal de alerta, que é importante nós prestarmos atenção: brigas constantes. Brigas constantes. Está tendo brigas constantes. Talvez vocês não estão conseguindo se entender. Tenta, mas não consegue, é tanta briga. Pede ajuda, né? Pede ajuda de um conselheiro, de um discipulador. Vai numa terapia cristã, né? Mas faz alguma coisa. Quando começa um fogo num lugar, o que a gente faz? A gente corre para tentar resolver. Então, brigas constantes são sinais de alertas que nós precisamos estar atentos. Vou falar mais rápido. Outro sinal de alerta: desejo de não voltar para casa. Seu marido não quer voltar para casa? Não tem vontade de voltar para casa? Ou sua esposa não tem vontade de voltar para casa? Alguma coisa está errado. Ele fica lá, né, enrolando, mas não quer voltar para casa. Alguma coisa está errado. Às vezes, quando ele chega em casa, a mulher só reclama que o aquecedor não está prestando, que a luz não foi trocada, que isso, que aquilo, e que os meninos, e que tem que pagar isso, e que tem que fazer isso, e papapá. E ele pensa: ai, meu Deus, não quero voltar para casa. É um sinal de alerta. Ou às vezes é a esposa, né? Eu não quero estar em casa, eu não quero.
Nós temos que ter na nossa casa esse ambiente agradáveis. Os nossos filhos têm medo de levar os amigos deles para as nossas casas? Eu já vi filhos falando, a mãe falando assim, não traz ninguém porque teu pai é bravo. Ele não vai gostar dos teus amigos aqui em casa. Alguma coisa está errada, né? A casa não está sendo esse ambiente agradável. Outros sinal de alerta. Frieza. Não quer ter sexo. Ai, não quero. Ai, tô com uma dor de cabeça. Né? Alguma coisa está errada. Não quer namorar. Não quer estar junto com aquela pessoa. Ai, vamos passear. Não quero não. É um sinal de alerta. Não tem desejo. Se não tem desejo, gente, procura um médico. Às vezes é um problema físico. Às vezes é um problema hormonal. Às vezes o homem está com diabetes. E a diabetes faz não ter interesse físico. Às vezes a pessoa precisa de um esquenta-dragão, sei lá. Vai e compra uma pomada esquenta-dragão. Né? Tem algo que é tão legal, que eu vou falar, né? O ABL a gente usa, chama DHO, doio. É maravilhoso. É esquenta-dragão, pastora. Vai lá e vê. Às vezes é uma dor que a pessoa está passando, né? Marca peruana, o pastor. O pastor tá falando aqui, né? Tem alguma coisa. Às vezes a mulher não tá gostando do odor do marido, do cheiro. Tem alguma coisa, então tem que ver o que está acontecendo. Verifique o que está acontecendo, né? Mas se não tem interesse, tem alguma coisa errada, gente. Tem alguma coisa errada, tá? Então são sinais de alerta. Terceiro, procure, se você está passando e está vendo alguns sinais, meu pai, eu tenho alguns sinais de alerta na minha vida, procure ajuda no lugar certo. Tem gente que vai fazer o curso do Fábio Júnior. Pô, pelo amor de Deus. O que o cara vai ensinar? Casou 7 vezes. Pega umas pessoas que vai procurar ajuda que você fala assim, gente, nada contra o Fábio Júnior, né? Não tem nada, isso é problema dele. Mas assim, pega conselhos de pessoas que realmente não estão realmente interessadas de ajudar e salvar o seu casamento. Né? Então pegue conselhos no lugar certo. Procure, né? Ajuda no lugar certo. Se eu tenho um carro da Toyota, o carro da Toyota está dando problema, aonde que é o lugar certo que eu vou realmente garantir que vai ser resolvido o problema? Na Toyota. Né? Na Toyota. Então, procure ajuda no lugar certo. Na palavra de Deus, com seus líderes espirituais, terapia de casal, curso. Aí o líder vai pensar assim, ai pastor, eu já tenho tanta coisa, agora você me fala uma coisa dessa, eu tenho certeza que aquele povo lá vai me procurar, e eu como líder vou fazer o quê? Rapidinho, eu vou te dizer, você como líder, como você pode ajudar alguém. Você começa perguntando para a pessoa, você acredita na Bíblia? Acredito. Vocês estão dispostos a cumprir a palavra de Deus? Estamos. Então nós vamos estudar os deveres do casal, vamos fazer listas, né? Começa a fazer lista e começa a estudar com aquela pessoa. Ou então, realmente, às vezes a pessoa precisa ser encaminhada para uma terapia de casal. Efésios 5:23, eu não vou ler por causa do tempo, né? Mas é uma metáfora que mostra o homem, né? O homem e a mulher, e o marido agindo como Cristo e a mulher agindo como a igreja. Nós temos que lembrar, o homem é o cabeça do lar, gente. E os homens têm que assumir isso. Isso é algo que os homens têm que assumir. Tomar iniciativa. As mulheres esperam que os homens tomem iniciativa. Não é aquele assim, o filho teve problema, vai lá com a tua mãe, vai perguntar para tua mãe, vai perguntar para tua mãe. Não, assume. Hoje nós estávamos no aeroporto e a gente estava conversando, os nossos filhos sempre ligam, né? Pro Abe, eu tava falando, amor, é tão legal essa conexão que você tem tão forte, né? Com os meninos, porque sempre estão ligando para vocês. Eu lembro quando eles eram pequenos, né? Assim, adolescentes, entraram na
adolescência, e eles estavam às vezes passando por algumas lutas, e eu às vezes de madrugada eles batiam lá no quarto. E o Abe levantava, eles falavam, pai, pode vir aqui. Eu ficava na porta tentando escutar o que era, mas como uma boa mulher, né? Mas não escutava. Aí quando o Abe chegava, eu falava, o que é, amor? Ele falava, é coisa de homem. Né? Mas nossa, me dava uma tranquilidade. Por quê? Porque o pai está assumindo a responsabilidade. Isso é extremamente importante. Assumir a responsabilidade de fazer os planos, né? Assumir a responsabilidade financeira. Eu não estou dizendo o homem tem que ganhar mais do que a mulher. Não é isso. Mas eu fico assim, tantas vezes que a gente aconselha casais. A mulher sai para trabalhar e o homem fica dormindo. Gente, aí não dá. Isso causa problemas no relacionamento. Então, vai procurar um trabalho, vai atrás, né? Eu lembro uma vez um jovem que ele ia muito lá na nossa casa e ele era um rapaz forte lá, quando nós morávamos em Santarém, um rapaz forte assim. E sempre ele estava lá, pastor, me ajuda, porque nessa cidade não tem trabalho. Aí o Abe falou assim, então a partir de hoje eu vou te dar um trabalho. Quantas horas tem um trabalhador normal? 8 horas. Então, a partir de agora você está empregado. Ele falou, sério, pastor? Ele falou, é. Você vai procurar trabalho por 8 horas. Isso vai ser o seu trabalho. Quanto tempo, amor, que ele arrumou? O Abe disse, em 3 dias eu tenho certeza que você vai arrumar um trabalho. Em 2 dias ele voltou lá e falou, consegui, pastor. Né? Então, os homens têm que ser o provedor. É isso que é um dos papéis do homem. Não é que ele tem que ganhar mais, mas ele tem que contribuir e trabalhar. E para as mulheres, terminando aqui, foi feita uma pesquisa secular, não é uma pesquisa evangélica. E foi feita essa pesquisa, e nessa pesquisa era o que os homens mais querem das mulheres, da esposa. O que vocês acham que eles responderam? Esquenta dragão, né? Vocês acham que eles responderam isso? Nós achamos que eles responderiam, sexo é o que eles querem. Sabe que os homens responderam nessa pesquisa com dezenas de homens? Eles queriam respeito das suas esposas. Respeito. Porque como que eu vou ter uma relação com uma mulher que não me respeita? Que só me põe para baixo? Posso até ter, mas isso não vai fazer diferença. Mas o respeito é a coisa que mais os homens queriam. E quantas mulheres, infelizmente, não são sábias e desonram os seus maridos, né? Fazem piada acerca dos seus maridos, despeito. Ah, teu pai, vou te falar, viu? Teu pai, isso aí não tem jeito não. Falam às vezes para os filhos. A única vez que eu pedi algo para esse homem, e ele nunca faz, não tem um que me ajude nessa casa. Parece que desce um espírito de mártir, né, na mulher. E aí muitas vezes começa a desrespeitar, fala mal, desmerecer o marido. Ah, pastora, mas eu tenho que ser transparente e falar aquilo que está na minha cabeça. Não, minha querida, você não precisa falar tudo que está na sua cabeça. Né? Lembre-se, os homens querem respeito. E eu vou terminar com uma frase. Hoje em dia, as mulheres mandam no marido e amam seus filhos. Mas a palavra de Deus fala que as mulheres devem amarem os seus maridos e mandarem nos seus filhos. Né? Hoje em dia o negócio está invertido. A mulher manda no marido e ama os filhos. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós vamos amar os nossos maridos e mandar nos nossos filhos. Amém? Amém. Vamos orar então. Daqui a pouquinho o Abe vai subir. Mas eu quero orar pela vida de cada um de vocês. Paizinho querido, nós sabemos que esse assunto é um assunto tão vasto e tem tanto para nós aprendermos. Mas o Senhor sabe o nosso coração. Nós queremos realmente ser melhores esposas, melhores maridos. Nós entendemos a importância de nós
sermos intencionais no nosso casamento, na criação dos nossos filhos e planejarmos não somente o começo, mas o meio e o fim do nosso casamento. Nós queremos ser usadas pelo Senhor para trazer glória para o teu nome através das nossas famílias. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Uau, amor, muito obrigado. Que lindo, que precioso. Muito, muito bom. Glória a Deus. Ela estava falando sobre as pessoas que às vezes falam, acham, justificam, né, que podem falar qualquer coisa. Porque tem que ser transparente, né? E tem até gente que às vezes até elogia alguém que fala qualquer coisa. Olha, ele não tem papa na língua, ele fala mesmo. E pensam que isso é sinal de coragem. Não, falar qualquer coisa que vem na sua mente não é sinal de coragem, é sinal de imaturidade, né? E quem anda com maturidade, ele vai ter cuidado para não falar qualquer coisa, porque as palavras machucam muito. Temos que ter esses territórios proibidos. Obrigado, meu amor, palavra maravilhosa. Eu quero continuar em cima desse assunto, obviamente para casais, falando sobre um pouco a cultura do amor no lar. Um casal que tinha dois filhos, um casal de filhos, eles falaram assim para os filhos: olha, o supermercado aqui pertinho, nós vamos deixar a porta trancada, vocês não abrem para ninguém, vocês ficam brincando até papai e mamãe voltar, dentro de uns 20 minutos nós já estamos de volta, vai ser rápido. E eles, quando chegaram, o menino e a menina estavam lá fazendo assim. Eles falaram: o que vocês estão fazendo? Eles falaram: nós estamos brincando. Mas vocês estão brincando de quê? De pai e mãe. E infelizmente o nosso exemplo muitas vezes fala mais alto, né? Como é a sua vida no lar? Como é um pedaço do céu. Eu nunca vou esquecer quando a Fátima, né, amor, que nossos filhos eram bem pequeninhos, a gente morava lá em Santarém, e a Fátima estava nos ajudando muito, então ela estava morando em casa conosco, e essa Fátima depois conseguiu estudar na universidade em Manaus, então ela ia mudar para Manaus. Nós ficamos tão felizes que ela estava tendo essa oportunidade, nós estávamos abençoando nela nisso. E quando nós fomos despedir da Fátima, ela, como eu me lembro, ela começou a chorar. Ela falou assim: eu estou tão feliz que eu vou poder fazer minha faculdade, mas eu só tenho falado para as pessoas que eu vou ficar muito triste ao mesmo tempo, porque eu vou ficar com saudades de vocês, porque morar com vocês é como se fosse morar num pedacinho do céu. E quando ela falou isso, eu falei: toda glória seja dada a Jesus, porque quando alguém mora na casa da gente, aí vê como é mesmo o dia a dia. E isso é porque Deus, na sua misericórdia, foram nos ensinando como fazer o nosso lar um pedaço do céu mesmo. E realmente o seu lar pode ser assim. O seu lar precisa ser assim. Deus quer que o seu lar seja assim. Para que o seu lar seja um pedaço do céu, é importante que ele tenha essa cultura do amor ágape, o amor que a Bíblia ensina. Como é essa cultura do amor? Em primeiro lugar, a cultura do amor é realista. Ele não passa a mão por cima ou tenta empurrar por baixo do tapete. Eu lembro um casal que eu e minha esposa começamos a discipular muitos anos atrás. Eles dois eram como se fossem novos convertidos. Um tinha desviado, mas estava reconciliado, e o outro estava mais novo convertido. E nós estávamos discipulando esse casal. Hoje eles são pastores muito usados por Deus para abençoar tantos casais. Eles ministram para os casais. Mas na época, o que acontece? Nós estávamos discipulando esse casal. E era muito interessante, porque tinha semanas que a gente ia reunir com eles. Não, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. E de repente, parece que
o céu desabava, assim, horrível, era terremoto, era o tsunami, brigas horríveis. E quando nós fomos estudar mais profundamente o que estava acontecendo, é o seguinte, é que surgia coisas, eles em nome de serem espirituais, eles não falavam nada, eles tentavam só varrer debaixo do tapete os problemas, eles evitavam a todo custo qualquer faíscazinha, e aquilo ia acumulando, aí explodia. E nós fomos ensinando eles, não pode ir colocando as coisas debaixo do tapete. A cultura do amor é realista, ela vai realmente procurar resolver até os detalhes dentro do casamento. A gente não passa a mão por cima de nada. Agora, qual um dos maiores segredos é esse aqui, olha, seja o primeiro para procurar a resolução do conflito. Esse é um grande segredo. Seja rápido nisso. Seja rápido. Eu já vinha, minha família, né, amor, já tinha essa cultura. Então a família da Andréia não tinha. Então eu fui trabalhando isso com a Andréia, pela graça de Deus, né, amor? Pra gente ser rápido, para resolver as coisas. Vamos ser rápido, amor, não, vamos conversar. Nós temos que conversar. Hoje ela é muito rápida, mas para qualquer detalhezinho. Mas isso é muito importante. Tem que resolver rapidamente. Sempre lembre-se disso. Homem, mulher, marido, esposa, sempre é sua responsabilidade ser rápido, ser o primeiro para procurar resolver. Agora, tem gente que tenta evitar o conflito através de duas síndromes, né? A síndrome do gambá e a síndrome da tartaruga, né? Todas as pessoas em geral que tentam evitar conflito no lar, e todos os dois estão errados. Mas todo ser humano normalmente encaixa em um desses dois. Síndrome do gambá ou síndrome da tartaruga. O gambá é o seguinte, quando não tá legal, todo mundo sabe. Solta um fedor e a família toda sabe e ninguém sabe. Até tem um ditado, né? Quando uma mãe não tá bem, ninguém tá bem, né? Então, mas às vezes não é a mãe, às vezes é o pai que é desse jeito. Aí tem outro que às vezes é a síndrome de tartaruga. Quando não está bem, não está sabendo resolver o problema, fica calado, né? E fica igual tartaruga que entra dentro do seu casco, né? E quer se esconder. Então, quase todo mundo aqui tem agido assim em um momento ou outro, né? Como o gambá ou como tartaruga. E normalmente um gambá é casado com tartaruga. Então, vocês estão entendendo? Porque os opostos se atraem, né? E a realidade é isso. Se você for estudar bem, normalmente é isso. Agora, os conflitos nunca são resolvidos automaticamente. Sempre você tem que ser intencional para resolver. Já ouviu a expressão, o tempo cura todas as coisas? Não é verdade. Isso é mentira. Isso é mentira. O tempo nunca cura todas as coisas. Alguém pegou um câncer, o tempo vai curar, então deixa o tempo. Não, vai ter que tratar, e tratar rápido, antes da coisa piorar. Está machucado, está infeccionado, o tempo não vai curar se você não tratar rápido. Vai ter que tratar. Se segurar mágoa e ressentimento, vai ficar piorando, mais cedo ou mais tarde. Fica tentando evitar faísca, varrendo a coisa debaixo do tapete, vai explodir, não vai dar certo. Agora, o que você faz? Como agir? Deixa eu te falar. A única forma de resolver um conflito é de verdadeiramente encará-lo e procurar sentar e conversar. E conversar mesmo de coração. E os dois serem muito humildes e quebrantados. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui um pouco, na medida que eu vou andando. Agora, então, primeira coisa, a cultura do amor, ele é realista. Segunda coisa, a cultura do amor é proativa e trabalhosa. Não pensa que automaticamente seu lar vai ser um pedacinho do céu sem você pagar um preço para isso. Você vai ter que ser proativo
e você vai ter que trabalhar em cima disso para isso acontecer. Eu quero falar primeiro com os maridos, porque nós somos os líderes do lar pelo que a Bíblia diz. Então nós temos que assumir a responsabilidade principal para isso. E 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, ele diz o seguinte: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Olha só, eu acho impressionante o que a Bíblia fala aqui. Quando você, maridão, não trata a sua esposa com muito carinho, com muita honra, com muita delicadeza, porque os perfumes mais caros vêm nos frascos mais delicados, mais frágeis. Então eu considero que a mulher realmente, ela em muitos sentidos, ela é muito mais top do que nós homens, vamos ser bem honestos. Então a gente tem que tratá-la com muito carinho. Ela é mais frágil emocionalmente, fisicamente, e ela é muito preciosa, e nós temos que lembrar disso. E a Bíblia fala, quando o marido não lembra disso, e ele não trata ela desse jeito, as suas orações são interrompidas. Aí a pessoa não sabe por que os céus estão de bronze. Ele ora e nada acontece. A terra está de ferro, ele planta, mas não colhe. As coisas não dão certo para ele. Ele não sabe, ele nem imagina que as coisas não estão dando certo para ele por causa do casamento dele. Impressionante. Porque Deus te ama tanto que Deus fala assim: eu não vou deixar suas orações serem respondidas até você aprender a resolver a situação mais importante da sua vida, que é o seu casamento. Depois do seu relacionamento comigo, Deus está dizendo, a coisa mais importante para você é seu relacionamento com a sua esposa. Eu lembro que vez após vez, no comecinho do nosso casamento, quando tinha muita faísca, né? Eu falava para a Andréia, não vou sair, não vou fazer nada, até que a gente resolver isso aqui. E às vezes eu ligava para os pastores, ou para qualquer, olha, eu vou atrasar. Não falava por quê, mas falava, não, nós vamos ficar aqui até resolver isso. Nós vamos resolver. Nós não vamos sair daqui até resolver. A gente precisa levar a sério. Sabe, não tratar com grosseria. Muitas vezes nós homens temos a tendência de ser muito grosso, muito duro. Isso machuca a mulher. Eu lembro um menino que da história do menino que perguntou para a mãe, da onde nós viemos? E ela falou, como assim da onde nós viemos? Da onde a gente veio, nossa origem. Ela falou, meu filho, você já sabe, nós somos descendentes de Adão e Eva, que foram criados por Deus. E falou, mas o papai disse que nós viemos do macaco. Ela disse, meu filho, você tem que lembrar uma coisa é a família do seu pai. Mas não é bem assim, né? Agora, deixa eu te falar, co-herdeira da graça da vida. Como que você faz isso, marido? Então eu vou te dar uma dica aqui, maridos. Isso aqui é uma dica muito preciosa, que anos atrás, ao estudar a palavra, eu aprendi isso. Eu devo ter ouvido outros pregando sobre isso, que desde que eu acho que eu nasci num domingo, se eu não me engano, e no próximo domingo já estava na igreja. E então eu devo ter ouvido outros pregando sobre isso, mas a primeira vez que eu lembro que a ficha caiu em mim, eu já era pastor, mas eu não era casado ainda, eu era solteiro, e eu aconselhava muitos casais, e eu aprendi a aconselhar muitos casais, e depois eu coloquei em prática e deu certo, pela graça de Deus, com esse texto aqui, que é muito precioso, que tem um segredo aqui, muito profundo, seriamente, que muita gente não vê. Está em Efésios 5, 25 em diante, diz assim, olha, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada
por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santo e sem defeito. Agora, por que ele diz isso para os maridos? Escuta bem, ele diz que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo ama a igreja. E como que Cristo ama a igreja? Ele purifica e transforma a igreja, para que a igreja não tenha nenhuma ruga, nenhuma mancha, mas que a igreja seja do jeitinho que Cristo quer que ela seja. E como que Cristo faz isso com a igreja? Cristo faz isso através de purificá-la pela lavagem da água da palavra. Então, escuta bem, o instrumento principal que o Espírito Santo quer usar para transformar sua esposa são suas palavras, marido. São suas palavras. É suas palavras que vão purificá-la, transformar sua esposa, para que ela seja do jeito que você quer, para a glória de Jesus. É impressionante isso. É isso que Cristo faz com nós, a noiva, a igreja. Nós devemos fazer com nossa esposa. Então, não tem outro jeito. É separando muito tempo e conversando, e o Espírito Santo vai usar suas palavras, mas conversando com muito carinho. Você já notou quando um casal está super apaixonado um pro outro, namorando? Você nunca vê que eles resolvem todos os problemas, tudo fica legal, mas é porque o cara conversa, e tudo fica legal. Mas depois de casar, não fala quase nada. Meu Deus, não para de conversar, fica namorando, fica conversando, tira tempo. Eu vou voltar a repetir, essa frase é revolucionária. O instrumento principal que o Espírito Santo quer usar para transformar sua esposa é a sua voz, ungida com o Espírito e cheia da palavra. Claro que você tem que estar cheio da palavra, senão você vai falar besteira para ela, né? Mas se você estiver cheio da palavra, você vai saber trabalhar. O marido, depois do Espírito Santo, o marido sempre devia ser o discipulador principal da esposa. Saber trabalhar com ela, amá-la, cuidar dela. Ela vai ficar apaixonada. É uma coisa linda. Toda esposa quer isso. Toda esposa quer isso. Purificar com muitas palavras. E a esposa, interessante que muitas esposas ouvem a gente ensinar isso e pensa que é o mesmo jeito que ela também vai mudar o marido, com muitas palavras, e não é. É justamente o contrário. Olha só o que a Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 Pedro 3, 1 em diante. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja cristão ou não cristão, mas ele pode até ser um pastor, mas se não está obedecendo a palavra em alguma área, escuta bem, seja ganho sem palavra alguma. Eu acho que algumas leram errado, pensaram que era com 100 palavras. Por meio da conduta da sua esposa. Então, esse é um segredo. Olha, eu vou te falar, eu já ajudei, porque normalmente nas igrejas evangélicas, pelo menos era assim, eu acho que está mudando um pouco recentemente, porque eu acho que as mulheres estão cada vez mais tendo trabalho e tudo. Eu não sei por que está mudando um pouco, mas sempre eram as esposas que convertiam primeiro. Sempre era assim nas igrejas. Então, você entrava em igreja, tinha muitas esposas que os maridos não tinham convertido. Na nossa igreja, para a glória de Jesus, tanto em Santarém, onde eu pastorei, em Fortaleza, e agora em São Paulo também, mas nós vimos vez após vez as esposas todas ganhando o marido para Jesus. Todas. Eu não lembro de nenhum caso que a esposa não conseguiu ganhar o marido para Jesus. Eu não lembro de nenhum caso, e olha que eu estou pastoreando há décadas. Eu não lembro de nenhum caso, mas eu ensinava para as esposas como fazer isso. Como fazer isso. Eu lembro a minha irmã, o nome dela é Marta. Eu era pastor lá em Santarém e eu acho que eu nem era casado ainda. Não, nós não éramos casados ainda. E eu lembro que eu estava cumprimentando as pessoas no final do culto e ela falou: pastor, ela era nova convertida, né? Pastor, ore por mim, porque eu vou deixar meu marido. Eu falei: irmã,
É difícil orar por você por causa disso. Não posso orar. A Bíblia fala que não é para estar deixando o seu marido. Não, mas ele não presta, pastor. O senhor não entende. O caso dele é sério. Olha, tanta gente já foi com ele e ela foi falando. Olha, os carismáticos, tanta gente já trabalhou com ele, já trabalhou. E ele não larga o jogo. Ele é até um cara trabalhador. Ele é um homem bom. Mas ele gasta tudo no jogo do bicho. E ele gasta tudo. E agora sabe o que foi? A nossa casa ele está falando que vai vender para pagar a dívida do jogo. E eu não vou deixar ele vender a minha casa. Eu não vou deixar. Eu falei para ela: irmã, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou orar, mas primeiro, se a irmã me fizer algum compromisso aqui de cooperar com a palavra de Deus, de fazer o que a palavra de Deus manda. Sim, o que a palavra de Deus manda? Primeiro, para com esse negócio, nem pensa, é um território proibido de falar em separar. Tá, isso é a primeira coisa. Segunda coisa, a irmã tem que saber como ganhá-lo para Jesus. Ah, pastor, já tentei tudo. Eu falei, mas a irmã é muito amorosa, carinhosa, dá uns cheiros nele, um beijo nele. A irmã arruma tudo, faz tudo bem legal quando ele chega e tudo. Aí eu fui fazendo a lista. Aí eu fui falando, a irmã desse jeito, assim, tudo ela falava, eu faço. Aí eu joguei verde para colher maduro, né? Eu falei assim, e a irmã prega muito para ele. Ela falou, o que mais eu faço, pastor? Eu falei, aí que a irmã está errada. Eu vou orar e eu creio que Deus vai responder. Mas a irmã tem que me comprometer que a irmã nunca mais vai pregar para ele, a não ser que ele lhe pergunte, a não ser que ele faça uma pergunta sobre as coisas de Deus, a irmã pode pregar. Se não, eu quero que a irmã me dê sua palavra. Eu ensinei esse princípio para ela. Ela ficou tão assustada, ela falou, não sabia disso. Pois é, aí nós oramos com muita fé. A história é um pouco comprida, porque também eu não parei com isso. Eu também marquei uma reunião com ele, enfim. Mas, para encurtar a história, no próximo domingo, lá estava ele na igreja já. E 2 semanas depois, ou seja, 2 semanas depois que eu falei com ele, no próximo domingo depois, ele estava na igreja de novo, entregando a vida para Jesus. Não foi preciso vender a casa, e ele se tornou um líder de célula muito usado por Deus, juntamente com a sua esposa. Que lindo, né? Então, esse é o nosso Deus. Eu lembro a Joana Dark, ela ouvindo eu falar sobre esse testemunho da irmã Marta, ela falou, por isso que eu não ganhei meu marido para Jesus também ainda. Mas agora eu vou ganhar, agora eu vou fazer. E ela começou a colocar em práticas, porque que a Bíblia fala, além de você não falar nada, o que você deve fazer? Só pelo seu comportamento honesto, tranquilo, cheio de alegria, não ficando nervosa, não ficando, sabe, porque a esposa não pode ficar nervosa, ficar pegando no pé do marido sabe, não pode. A Bíblia fala, olha o que a Bíblia fala, sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto. Por favor, diga comportamento honesto. Então, aí a Bíblia fala, o espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Quando a esposa é bem honesta com o marido e cheio de tranquilidade, e não fala, não pega no pé dele, Eu ouvi falar de um pastor, disseram, parece que a história é verdadeira mesmo. Ele falou para uma mulher que estava reclamando muito do marido, irmã, aqui olha, tem essa garrafa de água, uma garrafa, eu orei aqui, olha, irmã vai fazer o seguinte, vai levar para sua casa, coloca na geladeira. Quando a irmã vê que o carro do seu marido está chegando, a irmã vai lá e enche a boca com essa água, e não engole por 15 minutos, tem que contar no relógio. O marido dela converteu, porque os primeiros 15 minutos que ele chegava em casa, ela não falava nada. Se você parar de pegar no pé do seu marido, se você tiver um espírito manso e tranquilo e comportamento honesto, por favor diga de novo, comportamento honesto. Logo o marido dela, o nome dele Sabá, não é o Sabá que muita gente conhece, é outro Sabá, mas ele converteu, hoje é um grande pastor,
na Paz Church. Ela e ela, Joana Dark, é pastora também. Eu lembro no caso de um outro casal que depois se tornaram pastores na Paz Church também. O nome dela era Meire e o marido dela era um piloto. E ela, só que ele, por ser piloto, muitas vezes não estava em casa. E ele então ligava para casa e falava assim: Meire, como tá? O nome dele era Walter, né? E o filho deles era Valtinho. E o Valtinho, você lembrou de levar o Valtinho pro dentista, como nós tínhamos marcado? Aí ela tinha esquecido, mas ela sabia que ele ia ficar bravo. Então ela falava: sim, amor, eu levei. Ela mentia. E depois de desligar, aí ela marcava e levava. Mas ela mentia em vez em quando assim, para ele não ficar bravo e brigar com ela, porque ela queria ganhá-lo para Jesus. Mas ela estava fazendo tudo errado, porque o Espírito Santo não estava cooperando com ela para ela ganhar o Walter para Jesus, porque ela estava quebrando princípios. A Bíblia fala através do comportamento honesto. Quando ela aprendeu esse segredo, ela falou: nunca mais eu minto para o meu marido, eu vou ser 100% honesta. O que aconteceu? Ele ligava e ela realmente às vezes esquecia as coisas. Oh, amor, me perdoe, eu não fiz, mas eu prometo que eu vou fazer. Sabe o que aconteceu? Não demorou muito. Logo ele estava convertendo, entregando a vida para Jesus. Os dois se tornaram pastores na Paz Church também. Olha, eu vou te falar, o negócio é que as pessoas às vezes estão quebrando os princípios da palavra. Sabe, a Bíblia é tão clara que a mulher vai ganhar se ela tivesse espírito tranquilo, manso, amoroso, sem ficar falando. Não, sem palavra alguma. Não é só sem pregar, é sem outras coisas, sem pegar no pé sobre isso, sobre aquilo, sobre aquele outro. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta. Eu ouvi falar de uma pesquisa, né, que foi feita, né? Falo que o homem normal fala mais ou menos 2.000 palavras por dia, e a mulher fala umas 5.000 palavras por dia, né? Aí quando o marido falou isso para a esposa: tá vendo, amor? Não te disse que vocês falam muito? Fala até o dobro do que a gente, mais do que o dobro. Ela disse: ah, já sabia disso. Ele falou: ah, é? Sim, tudo a gente tem que repetir 2 vezes pelo menos para vocês entenderem. Né? Mas agora, sabe o que vai acontecer se a esposa agir desse jeito, como a Andréia age, desse jeito amoroso e tudo, para a glória de Jesus? O que acontece? O marido começa a querer a ajuda dela e falar: amor, por favor, fala. Por favor, amor, você tem que falar. Eu quero que você fale. Aí é diferente. Por favor, amor, me explica. O que você pensa sobre isso e sobre aquilo outro? É impressionante. E outra coisa que nós também aprendemos, né, amor? É essa transparência 100%. Então, se ela não está achando legal uma coisa, eu falo: não me espera perguntar para você. Eu quero que você seja transparente comigo. É tão gostoso quando é assim, desse jeito. A cultura do amor, ela é impregnada com fé. Você começa realmente a ter fé que você pode agir em amor. Pode agir em amor, sabe? Para a glória de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não era uma pessoa amorosa, nem um pouco. Eu lembro que o pastor Luciano Subirá, a primeira vez que ele me ouviu pregando sobre isso, que eu não era uma pessoa amorosa, ele falou que foi uma cura interior para ele, porque ele pensou que meu jeito sempre foi amoroso, e não foi. Eu não era uma pessoa amorosa. Aliás, as pessoas chegavam para mim, eu lembro, na faculdade teológica, eu já era batizado com o Espírito Santo, eu já era apaixonado por Jesus, cheio de fé, mas as pessoas falavam para mim assim: Eibe, você machucou o fulano. Eu falava: eu? Machuquei o fulano? O que eu fiz? Ah, porque você, do jeito que você deu aquela resposta meio atravessada. Falei: meu Deus do céu, é muito mimimi. Florzinha de Jesus. Pessoa muito... Eu achava que as pessoas que estavam erradas e que eu não estava errado em ser do jeito que eu era. Depois Deus foi me mostrando. Deus falou assim: olha, muita coisa não funciona na sua vida, porque tudo no reino
de Deus funciona pela graça mediante a fé. Só que a fé atua pelo amor, diz Gálatas 5:6. E você não anda em amor, por isso que sua fé não flui. E eu falei, meu Deus. E eu comecei a aprender a andar em amor. Eu lembro, eu ia atrás das pessoas, porque eu pensava, será que eu falei um pouco atravessado? Aí eu ia atrás, olha, me perdoe se eu falei com falta de amor. Eu pensei que a pessoa ia falar assim, não, mas ela falava, realmente, você me machucou. Aí eu ficava me humilhando. E eu criei eu comecei a ficar até um pouco paranoico comigo mesmo. Eu comecei a desconfiar de mim mesmo. Rapaz, eu acho que machuquei fulano, eu acho que machuquei fulana. E a Andréia me conhece, que aí eu acho que eu até acabei exagerando, acabei indo pro outro lado, mas eu prefiro exagerar, porque eu cheguei a um ponto de eu ir atrás da pessoa e falar assim, eu falei com falta de amor? E ela falava, não, você não falou. Ah, glória a Deus. E aí, mas eu prefiro ter muito cuidado. Eu quero andar em amor, porque esse é um dos segredos. Mas deixa eu te falar, uma das coisas que eu fiz, eu comecei a tomar posse de quem eu era em Cristo. Eu comecei a pegar as promessas que a Bíblia diz, que nós somos o amor ágape, e eu comecei a declarar que eu era o amor ágape, e que eu era cheio do amor de Deus. Eu comecei a falar e ficar declarando, e aí quando as pessoas vinham e falavam comigo, uma vez eu lembro que alguém chegou para mim e falou assim, porque você a primeira vez que eu vi isso, viu? Você é uma pessoa tão amorosa. E eu pensei que ela estava até brincando, né? Falando de uma forma irônica. Eu falei, essa é boa. A pessoa falou, não, tô sério, você é muito amoroso. Eu falei, você tá sério? Eu sou amoroso mesmo? Amém. Eu estava aplicando fé nesta área. E minha vida mudou, mas eu fiquei declarando e tomando posse, porque a Bíblia fala que o amor ágape está dentro de nós, que nós somos o amor de Deus. Romanos 5:5 fala que o amor de Deus foi derramado para dentro de nós. Diga assim, o amor ágape foi derramado dentro de mim. Diga assim, eu estou cheio de amor. Diga, eu vou ficar declarando que eu sou uma pessoa amorosa. Isso vai materializar em nome de Jesus, amém? Agora, a cultura do amor também é praticada pelo princípio da humildade. Tiago capítulo 4, versículo 6, ele diz, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora, imagina Deus te resistindo. A Bíblia fala, ele dá graça aos humildes. Às vezes você nem imagina, mas Deus está indo contra você, porque você está orgulhoso. Você sabia que nenhum lugar na Bíblia fala que é para você pedir a Deus para te dar humildade? Nenhum lugar a Bíblia fala para pedir a Deus para te dar humildade. Todo lugar a Bíblia fala assim, humilhai-vos. É você que tem que escolher a se humilhar. Escolher a se humilhar. Como escolher a se humilhar? Interessante, Deus não quer humilhar ninguém. A Bíblia fala, humilhai-vos para que Ele possa te exaltar. Então, é você que escolhe a se humilhar. Como que você escolhe se humilhar? Tem várias coisas, mas eu quero enfatizar só 3 aqui, rapidamente. Primeiro, escolhe a negar a si mesmo. Escolhe a colocar outra pessoa primeiro. Andréia tem sido assim, vez após vez, no nosso casamento. Eu tenho notado isso. Ela tem escolhido a negar a si mesmo. E ela tem sido um desafio para mim. Porque muitas vezes, eu lembro anos atrás, quando nossos filhos ainda eram relativamente pequenos, eu reparava, eu falava, meu Deus, ela é muito mais espiritual do que eu. Porque eu notava como ela escolhia negar a si mesmo com tanta alegria, com tanto amor por mim, pelos filhos.
Em coisas pequenas, em coisas pequenas. Por exemplo, vamos supor que estava na hora da janta, eu, minha esposa, né, eu e ela e os 3 filhos lá, e ela falava: olha, sobrou o bolo do almoço, mas só tem 5 pedaços para sobremesa. Então é só um cada, e não vai pedir outro porque não vai ter outro, viu? E ela sempre falava assim: olha, o maior pedaço é do papai. Ela é muito ungida, sabe, irmãos? Aí ela falava: o maior pedaço do papai. Aí ela falava assim: mas não vai pedir outro porque não vai ter. E aí um dos meus filhos talvez comia o bolo muito rápido, o pedaço dele, e a mamãe queria mais, e eu sabia que ela gostava daquele bolo, queria o bolo, e ela falava: não, você pode comer o meu. Eu falava: meu Deus, ela é muito mais espiritual do que eu. Mas isso são coisas pequenas que você escolhe negar a si mesmo em favor do outro, por amor ao outro. Mas é uma escolha que você faz. E o que a Bíblia fala? Quando você escolhe a se humilhar, Ele vai te exaltar. Deus vai te exaltar. Deus vai te abençoar. Deus vai chover no seu jardim. Outra forma de escolher a se humilhar é você ser duro com você e compreensível com os outros. Você já notou que a nossa tendência é ser o contrário? É ser bem compreensível com nós mesmos, mas bem duro com o outro. Né? Se o outro atrasou, poxa, atrasou de novo. Mas quando a gente atrasa, não tem uma boa razão por causa disso, por causa daquilo. Então nossa tendência é ser bem assim, bem compreensível com nós mesmos e bem duro com os outros. Mas se você quiser escolher a se humilhar, você vai ser bem compreensível com os outros, mas bem duro com você, bem duro com você mesmo, e se humilhar. Agora, a terceira e a forma principal que eu acho que você pode escolher a se humilhar, sabe o que? É ser o primeiro para correr atrás e pedir perdão. O primeiro. Então, seja você o marido ou a esposa, nós fizemos um trato, né, amor? Antes da gente casar, nosso trato foi o seguinte: quem for mais espiritual vai ser o primeiro para pedir perdão. Então, quantas vezes era quase até uma santa competição, né? Não, eu peço perdão, não, eu que peço perdão. Mas era tão gostoso, e é tão gostoso. E talvez hoje a gente nem tem que estar pedindo perdão toda hora, tão frequentemente, porque já são décadas, né, que a gente aprendeu a conviver e amar. Mas no começo do casamento, a palavra mais usada era eu te amo e eu te amo mais. Mas a segunda expressão mais usada era me perdoe, me perdoe. Sabe, tem esposas que às vezes reclamam que o marido nunca pede perdão. Tem maridos que às vezes reclamam que a esposa nunca pede perdão. Eu quero desafiar você, que a partir de hoje, você vai criar uma nova cultura de amor ágape na sua casa. Que a partir de hoje, você vai ser rápido em pedir perdão, em perdoar. E você vai ser muito rápido em ir atrás e ser o primeiro para consertar e pedir perdão. Eu tenho aconselhado muito casais e eu tenho chegado à conclusão. Sabe qual é o problema principal? Qualquer problema entre o casal, o problema principal de longe chama-se orgulho. A falta de se humilhar, a falta de pedir perdão, falta de admitir: olha, eu não entendo, na minha opinião, eu não entendo onde eu errei, mas eu devo ter errado, que você está super triste comigo, então eu quero lhe pedir muito perdão, muito perdão. Seja o primeiro, procure entender a pessoa, deixa ela conversar e explicar onde você errou. Mas crucifique o seu ego. Não tem outro caminho a não ser o caminho da humildade. Enfim, a cultura do amor é baseada acima de tudo, na intimidade com Jesus. O grande problema é que muitos casaram, talvez aqui muitos casais aqui, escuta bem, já começou errado, e por isso que tem que arrepender, para não continuar errado. Porque talvez você casou com a mentalidade: eu vou casar para ser feliz. Eu vou casar para ser feliz. Tem muita gente que fala assim: eu não tenho direito de ser feliz.
É até isso que eles usam como desculpa de divorciar, deixar as criancinhas sofrendo com divórcio para poder ser feliz. Deixa eu te falar uma coisa: quem casa para ser feliz nunca se torna verdadeiramente feliz, porque já casou com a motivação totalmente errada. Sabe por quê? Ele está pensando assim: eu preciso me completar. Ele não vê que a fonte dele é Jesus. Escuta bem, vou fazer uma fórmula aqui no ar, que olha, muita gente casa pensando assim, olha só como eles casam, pensando assim, olha, 50% mais 50% dá num casamento de 100% legal. Então, essa pessoa vai me completar e nós vamos estar completos, e aí um casamento de 100%. Nunca funciona assim, nunca dá certo assim. Sabe por quê? Porque a pessoa está colocando no outro ser humano a sua fonte, para preencher o seu vazio, e só tem um que preenche o seu vazio, que é Jesus. É Jesus. Deus nunca projetou que o casamento fosse 50% mais 50%. Igual eu lembro um cara, eu era solteiro ainda, ele falou assim: é muito bom casar. Ele estava recém-casado, é muito bom, é aquela costela que estava faltando. Mas não passou muito tempo e estava divorciando. O que aconteceu com a costela? Não funcionou. Sabe por quê? Ele casou já com tudo, começou errado. O que eu falo para você? Uma vez casado, Deus quer que você fique casado. Então arrependa. Se você casou com essa intenção errada de ser feliz, peça perdão a Deus. Fala assim: Senhor, eu entendo que não é o meu cônjuge, não é ninguém que vai me fazer feliz. Só tem um que vai me fazer feliz, que é o Senhor. Então agora a fórmula, olha aqui. Não é 50% mais 50%, é 100% mais 100%. Aí sim, você vai ter um casamento feliz. Você está entendendo? 100%, eu estou 100% completo em Cristo. Colossenses, capítulo 2, versículo 10, fala assim: nele vocês estão completos e perfeitos. Ele é o cabeça de todo o principado e autoridade. Quando você recebe em Jesus a sua fonte, e Ele preenche você, e você fica 100% feliz e completo com Ele. Aí agora você vai casar não para ser feliz, você vai casar porque você ama tanto o seu cônjuge, que você quer fazer seu cônjuge feliz. Aí seu cônjuge também está 100% completo em Jesus, e vai casar com você, não porque ela precisa ser feliz, não, ela já é feliz 100%, mas ela te ama tanto que ela quer fazer você feliz. É 100% com 100%, dá uma explosão de amor e glória. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É muito profundo isso, é muito glorioso. Mas a maioria dos casamentos não são assim. Não, você que vai me fazer feliz, você vai preencher meu vazio. Meu irmão, já está tudo errado. Sabe por quê? Jesus não está no centro da sua vida, do seu casamento. Você já pode ser evangélico já há 40 anos, mas se sua mentalidade é essa, tem que arrepender. Tem que ter Jesus no centro da sua vida. Tem que ter Jesus. Tem que ter Jesus. Fique em pé, por favor. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, de todo o meu coração, de todo o meu coração, pela tua graça, eu vou sim procurar ser o primeiro, para me humilhar, para pedir perdão. Eu não vou permitir uma situação não legal. Eu não vou tolerar na minha vida nenhuma falta de amor, de carinho, de perdão diante do meu cônjuge. Com a tua ajuda, eu serei o primeiro para ir atrás, para pedir perdão, para perdoar, para conversar com a tua ajuda. E pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor, eu sei que de mim mesmo eu não tenho essa capacidade, mas eu também sei que o Espírito Santo mora em mim.
Jesus é a minha fonte. É Ele que me faz completo. Pela tua graça, eu já sou 100% completo. Eu sou o amor ágape. Então eu posso sim agir assim, pelo poder do Espírito Santo. Agora quero orar com você, Pai. Eu peço para esse casal, envolva teus braços de amor, de carinho ao redor deles, que eles possam, pela tua graça, Pai, que hoje, mesmo aqueles casais que já estavam uma bênção, casamento maravilhoso, mas que hoje seja um outro nível de glória, um outro nível de graça, de poder, de amor, de experimentar as delícias do céu na sua casa. Eu declaro isso sobre cada casal aqui presente, sobre cada pessoa que está aqui também tomando posse pelo seu cônjuge que talvez não está. Também nós declaramos aqueles casais também abençoados, transformados. Eu já sei que milagres estão acontecendo, e isso é só o começo. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus abençoe, meus amados. Aleluia, aleluia.